Como desbloquear todo o potencial da sua mente, Dr. Joe Dispenza na Teoria do Impacto, dublado pelo canal Lei da Atração, O Segredo, Fernando de Souza. Bem-vindos à Teoria do Impacto. Nosso objetivo com este show e empresa é apresentar às pessoas ideias que os ajudarão a realizar seus sonhos. Nosso convidado de hoje é um best-seller do New York Times e um dos palestrantes mais requisitados do mundo. Deu palestras e workshops avançados em mais de 30 países em 5 continentes, com o objetivo de ajudar as pessoas a entender melhor e desbloquear o poder de suas mentes. Ele é um especialista em unir os campos da neurociência, epigenética e física quântica, e fez parceria com outros cientistas de diferentes disciplinas para realizar uma extensa pesquisa sobre os efeitos da meditação, usando tecnologias avançadas como testes epigenéticos, mapeamento cerebral com EEG, tecnologia de exibição com descarga de gás. Por meio do seu trabalho, você se esforça para ajudar e avançar tanto a comunidade científica quanto o público em geral, já que a compreensão da mente resulta na otimização da saúde, um dos tópicos que ele cobriu extensivamente em seu livro inovador, O Efeito Placebo. Seu ensino teve um impacto profundo e a forma como as pessoas percebem uma ampla gama de tópicos relacionados ao cérebro, sobre atenção plena ou bem-estar. Ele é um membro opcional da Universidade Quântica, no Havaí, do Omega Instituto Holístico Studio em Nova York, e o Centro Kripalo para Yoga e Saúde, em Stockbridge e Massachusetts. Ele também é um membro convidado do Comitê de Pesquisa da Life Universidade em Atlanta, bem como consultor corporativo, onde ele oferece suas conferências e workshops para negócios. Então, me ajude a receber, para o homem que apareceu em filmes como Real Pessoa versus Para o Estado de Ilusão, Criatividade Desencadeada. Ele é o autor do livro recente Torne-se Sobrenatural, Dr. Joe Dispenza. Obrigado por estar aqui. Bem, mergulhando em seu mundo e como você percebe a sensação de ser e a maneira como você se casa com a ciência, a maneira como fazemos memórias, o jeito que nós vivemos em um perpétuo reviver nosso passado e outras coisas assim, é realmente incrível. Eu quero investigar a ideia de sua maneira usual de construir você. Qual é esse hábito para você? Bem, um hábito é um conjunto redundante de pensamentos automáticos inconscientes, comportamentos e emoções que são adquiridos por repetição. Hábito é quando você fez algo tantas vezes que seu corpo agora sabe como fazer isso melhor do que sua mente. Então, se você pensar sobre isso, as pessoas acordam de manhã. Eles começam a pensar sobre seus problemas. Esses problemas são circuitos de memória no cérebro. Cada uma dessas memórias estão conectadas para pessoas, coisas e certos tempos e lugares. E se o cérebro é o registro do passado, quando começam o dia, já estão pensando no passado. Cada uma dessas memórias tem uma emoção. Emoções são o produto final de nossa experiência passada. Então, no momento em que eles evocam as memórias dos problemas, de repente você se sente infeliz, triste e com dor. A maneira como você pensa e a maneira como você sente cria seu estado de ser. Portanto, todo o estado de ser da pessoa, quando eles começam o dia, está no passado. O que isso significa? O passado conhecido, mais cedo ou mais tarde será um futuro previsível. Então, se você acredita que seus pensamentos, eles têm algo a ver com o seu destino, e você não pode pensar maior do que o que sente, ou os sentimentos se tornaram um meio para os pensamentos, por pura definição de suas emoções, você estará pensando sobre o passado, e na maioria das vezes você continuará a criar a mesma vida.
Então, as pessoas pegam seus celulares, dão uma olhada no WhatsApp, eles checam seus links, eles checam seus e-mails, eles checam o Facebook, pegam um fórum dos pés, mandam para o Facebook, eles tweetam alguma coisa, fazem Instagram, veem as notícias e agora eles realmente se sentem conectados a tudo que é conhecido em suas vidas. Então eles estão em uma série de comportamentos de rotina. Eles saem da cama do mesmo lado. Vão ao banheiro, tomam um café, tomam banho, se vestem, dirigem para o trabalho no mesmo lugar, fazem as mesmas coisas. Eles veem as mesmas pessoas pressionando os mesmos botões emocionais. E isso vira rotina, vira como um programa. Então, eles perderam seu livre-arbítrio por causa de um programa. E não há mão invisível para fazer isso. Então, quando é hora de mudar, a redundância deste ciclo já se tornou um programa subconsciente. Então, 95% de quem somos aos 35 anos é um conjunto memorizado de comportamentos, reações emocionais, hábitos inconscientes, uma ligação de atitudes, crenças e percepções que funcionam como um programa de computador. Assim, a pessoa pode dizer com 5% de sua mente consciente: eu quero ser saudável, quero ser feliz, quero ser livre, mas o corpo está totalmente em um programa diferente. Então, como você começa a fazer essas mudanças? Bem, você tem que ir além da mente analítica. Porque o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica, e é aí que entra a meditação. Porque você pode ensinar as pessoas, através da prática, como mudar suas ondas cerebrais, diminuí-las, e quando fazem corretamente, entram no sistema operacional, onde eles podem realmente começar a fazer grandes mudanças. A maioria das pessoas, então, espera crise, trauma ou doença, ou diagnósticos, sabe? Esperar alguma perda, alguma tragédia, para fazê-los desistir da mudança. E minha mensagem é: por que esperar? E você pode aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, ou você pode aprender em um estado de êxtase e inspiração. Acho que agora o que é interessante é que as pessoas estão acordando. Isso é muito interessante. E onde encontrei o gancho mais profundo, quão poderoso isso pode ser para alguém, é quando você fala sobre trauma, e você falou sobre como as pessoas experimentam um evento traumático, mas então eles basicamente repetem. Então tem um efeito de reação em cadeia. Então, por que as pessoas acham tão difícil superar o trauma? Bem, quanto mais forte a reação emocional de alguma experiência em sua vida, consciente emocional mais alto, quanto mais você presta atenção à causa, e no momento em que o cérebro volta toda a sua atenção para a causa, tira uma foto instantânea. Isso é chamado de memória. Então, memórias de longo prazo são criadas para experiências emocionais muito intensas. O que acontece então é que as pessoas pensam neurologicamente dentro do circuito dessa experiência e sentir quimicamente dentro dos limites dessas emoções. Então, quando você tem uma reação emocional a alguém ou algo, a maioria das pessoas pensa que não consegue controlar sua reação emocional. Bem, acontece que se você permitir que essa reação emocional, chamamos de período refratário, duram horas ou dias. Chamamos isso de estado de espírito. E você conta para alguém: o que há de errado com você? Estou de mau humor. Por que você está de mau humor? Bem, eu tenho o que aconteceu comigo há 5 dias atrás. E estou tendo uma longa reação emocional. Se você mantiver a mesma reação emocional por semanas ou meses, é chamado de temperamento. Por que ele está tão amargo? Não sei. Vamos perguntar a ele por que ele é tão amargo. Por que você está amargo? Bem, isso aconteceu comigo há 9 meses. E se você mantiver a mesma reação emocional por anos e anos, é chamado de traço de personalidade. Então, aprenda como reduzir o período refratário de suas reações emocionais. É realmente onde o trabalho começa. Então, as pessoas, quando têm um evento, o que eles fazem é continuar se lembrando do evento, porque as emoções dos hormônios do estresse
emoções de sobrevivência, eles estão dizendo, preste atenção ao que aconteceu, porque você quer estar preparado caso isso aconteça novamente. Acontece que a maioria das pessoas passa 70% de sua vida sobrevivendo e vivendo sob estresse. Então, eles estão sempre antecipando o pior cenário, baseado em uma experiência do passado. E literalmente, entre os potenciais infinitos dentro do campo quântico. Eles estão selecionando o pior resultado possível, e eles estão começando a abraçá-lo emocionalmente com medo. Condicionou seu corpo a um estado de medo. Faça isso várias vezes e o corpo terá um ataque de pânico sem você. Você nem pode prever, porque é programado subconscientemente. Então, você fala para a pessoa, por que você está assim? E ele te diz, eu sou assim por causa do que aconteceu comigo 15 ou 20 anos atrás. E o que isso significa em termos biológicos? É que eles não foram capazes de mudar desde aquele evento. Então, as emoções da experiência tendem a dar ao corpo e ao cérebro uma onda de energia. Então as pessoas se tornam viciadas na onda dessas emoções. E eles usam seus problemas e circunstâncias de suas vidas para reafirmar suas limitações, para que possam pelo menos sentir algo. Então, quando é hora de mudar, você pergunta à pessoa, por que és assim? Cada vez que você se lembra do evento, produz os mesmos produtos químicos em seu cérebro e o corpo como se o evento estivesse ocorrendo, ligando e conectando os mesmos circuitos, enviando a mesma assinatura emocional para o corpo. O que é relevante nisso? Seu corpo é sua mente inconsciente. Não sabe a diferença entre a experiência que está criando a emoção e a emoção que você está criando apenas com o pensamento. Então o corpo pensa que está vivendo a mesma experiência passada. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, quando essas emoções influenciam certos pensamentos, e eles fazem, então esses pensamentos criam as mesmas emoções. E essas mesmas emoções influenciam os mesmos pensamentos. Então todo o estado de ser da pessoa está no passado. Então, a parte mais difícil sobre a mudança não está fazendo a mesma escolha que você fez ontem. Ponto final. E no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, prepare-se, porque você vai se sentir desconfortável. Você vai se sentir estranho. Será um tanto incerto. Por que é tão desconfortável? É por causa dos neurônios que disparam juntos e se conectam? É como se isso facilitasse o loop? Literalmente por causa disso, e você falou muito claramente sobre isso, a forma como os neurônios se conectam no cérebro, quão rápido eles. Eu vi que você mostrou sequências de quão rápido essas conexões se conectam. É incrível. É isso que o torna tão desconfortável para as pessoas? Eu acho o mais forte é que continuamos ligando e conectando esses circuitos e eles se tornam mais programas. Então, você tem uma ideia e o programa começa, mas é a emoção que segue o pensamento, que se você tem um pensamento assustador, no momento você vai sentir ansiedade. No momento em que você se sente ansioso, seu cérebro verifica seu corpo e diz: sim, você está muito ansioso. Então, você começa a ter pensamentos mais relacionados, assim como você se sente. Então, a redundância desse loop condiciona o corpo a se tornar a mente. Então, quando é hora de mudar, as pessoas entram nesse rio de mudança e fazem outra escolha. E de repente, eles não sentem mais o mesmo. Então, o corpo diz, você faz isso há 35 anos. Você simplesmente vai parar de sofrer, vai parar de se sentir culpado, vai parar de se sentir envergonhado. Você não vai mais reclamar, nem culpar, nem dar desculpas, nem ficar triste. O corpo está no desconhecido. Então, o corpo diz, eu quero voltar ao meu território conhecido. Então o corpo começa a influenciar a mente. E ela diz, começa amanhã, você é igual à sua mãe, você nunca vai mudar. E isso não vai funcionar com você, isso não está indo bem.
Se você responder a este pensamento como se fosse verdade, o mesmo pensamento o levará à mesma escolha, o que levará ao mesmo comportamento, que o levará a criar a mesma experiência que produz a mesma emoção. Eu quero falar sobre, me dê mais detalhes do que isso significa. Quando o corpo se torna mente, a mente inconsciente. O que você quer dizer exatamente? Bem, isso são duas coisas diferentes. Seu corpo é sua mente inconsciente. Em certo sentido, se você está sentado e começa a pensar no pior cenário futuro que você pode invocar em sua mente, e você começa a sentir a emoção daquele evento, seu corpo não sabe a diferença entre o evento que está ocorrendo em seu mundo e o que você está criando com emoção ou com um pensamento simples. Então, a maioria das pessoas estão constantemente reafirmando seu estado emocional, e quando é hora de deixar essa emoção, eles podem dizer: eu realmente quero fazer isso, mas realmente o corpo é mais forte do que a mente, porque foi condicionado dessa forma. Então, o servo tornou-se mestre, e a pessoa, de repente, uma vez que ela entrou no desconhecido, eles preferem sentir culpa e sofrimento porque podem, pelo menos, prever isso. Estar no desconhecido é um lugar assustador para a maioria das pessoas, porque o desconhecido é incerto. As pessoas me dizem: não posso prever meu futuro, estou no desconhecido. E eu sempre digo a eles: a melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo, não do conhecido, mas do desconhecido. Que pensamentos você deseja disparar e conectar em seu cérebro? Quais comportamentos você deseja mostrar em um dia? O ato de repetir mentalmente, fechar os olhos e repetir a ação. Repita a reação do que você deseja? Sim, a ação do que você deseja. Fechando os olhos e repetindo mentalmente alguma ação. Se você realmente está no presente, o cérebro não sabe a diferença entre o que você está imaginando e o que você está experimentando em 3D. Então, você começa a instalar hardware neurológico em seu cérebro, para fazer parecer que o evento já ocorreu. Então, o cérebro não é mais uma memória do passado, é agora um mapa do futuro. E se você continuar fazendo e preparando dessa forma, hardware se torna um programa de software. E quem sabe, você poderia começar a agir como uma pessoa feliz. Acho que a parte mais difícil é ensinar o corpo emocionalmente. Como será o futuro antes da experiência real? Então, o que isso quer dizer? Você mal pode esperar pelo sucesso para se sentir fortalecido. Você não pode esperar ser saudável para ser abundante. Você não pode esperar por um novo relacionamento para sentir amor. Ou a sua cura para se sentir completa. Este é o antigo modelo de realidade de causa e efeito. Espere algo fora de nós para mudar como nos sentimos por dentro. Quando nos sentimos bem por dentro, prestamos atenção ao que quer que o tenha causado. Mas o que isso significa do mundo newtoniano? É que a maioria das pessoas passa a vida inteira querendo e esperando que algo mude lá fora. O que você quer dizer com o mundo newtoniano? O mundo newtoniano é sobre tudo que é previsível, é sobre prever o futuro. Mas o modelo quântico da realidade é baseado em causar um efeito. No momento em que você começa a se sentir abundante e digno, você está gerando riqueza. No momento em que você está fortalecido e sentindo isso, você está caminhando para o seu sucesso. No momento em que você começa a se sentir completo, sua cura começa. E quando você se ama e ama a vida, você criará um igual. Então você está causando um efeito. E eu acho que essa é a diferença entre viver como uma vítima em seu mundo, dizendo: eu sou assim por causa dessa pessoa ou daquela coisa ou daquela experiência. Me fizeram pensar e sentir assim. Quando você muda, você se torna o criador do seu mundo. E você começa a dizer: meu pensamento e sentimento estão mudando um desfecho em minha vida. Então, esse é um jogo muito diferente. E você passa a acreditar mais que somos criadores da nossa realidade. Então, como estamos indo de
Ok, eu tenho essa emoção negativa que está controlando minha vida, me mantém informado. Penso sobre aquela emoção que desencadeia minhas reações químicas, que treina meu corpo para se sentir assim, o que torna mais fácil e mais provável fazer de novo. Então estou nesse círculo vicioso. Inconsciente. Está inconsciente. Bem, você disse que é o seu pensamento que cria seu ambiente ou é o seu ambiente que cria seu pensamento? Que eu acho muito interessante. Então, como começamos mecanicamente esse processo de visualização? Algo que me fortalece. Sou eu em um estado diferente. Sou eu no futuro. É meditação? Como é? Se você não está definido por uma visão do futuro, então você está abandonado às memórias do passado e você será previsível em sua vida. E se você acorda de manhã e não se define por uma visão de futuro, assim que você vê as mesmas pessoas e vai aos mesmos lugares e faz as mesmas coisas ao mesmo tempo, não é mais que sua personalidade criará a sua realidade pessoal, mas sim que sua realidade pessoal afetará ou criará sua personalidade. Seu ambiente está realmente controlando como você inconscientemente pensa e sente, porque cada pessoa, cada coisa, cada lugar, cada experiência tem uma rede neural no seu cérebro. Cada experiência que você tem com cada pessoa produz uma emoção. Então, algumas pessoas usam seu chefe para reafirmar seu vício em julgamento. Eles usam seu inimigo para reafirmar seu vício em odiar. Eles usam seus amigos para reafirmar seu vício em sofrimento. Eles precisam do mundo externo para sentir algo. Para mudar, então, você precisa ser maior que seu ambiente. Ser maior do que as circunstâncias do seu mundo, e o ambiente é tão assustador. Então, por que a meditação é a ferramenta? Bem, vamos sentar e fechar os olhos. Vamos nos desconectar do ambiente externo. Se você está vendo menos coisas, você tem menos estimulação indo para o seu cérebro. Se você está ouvindo música suave ou usando fones de ouvido, há menos informações sensoriais indo para o seu cérebro e você está se desconectando do seu ambiente. Se você puder se sentar e dizer ao seu corpo para ficar como um animal, fica aqui agora, vou alimentá-lo quando terminarmos. Você pode se levantar e verificar seus e-mails. Você pode escrever todos os seus textos, mas agora você vai se sentar e me obedecer. Então, quando você faz isso corretamente e você não está comendo nada, nem cheirando nada, nem experimentando nada, você não está experimentando nem sentindo nada. Você vai concordar comigo que você é definido por um pensamento, certo? Então, quando o corpo quiser voltar ao seu passado emocional e você percebe que sua atenção está nessa emoção, e onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia. Você está desviando sua energia do momento presente para o passado. E você se dá conta disso e retorna seu corpo ao momento presente, porque ele está lhe dizendo: bem, são 8 horas e você geralmente está chateado por estar no trânsito a essa hora. E aí está você sentado, e estamos acostumados a sentir raiva, você está fora de hora. São 11 horas e você costuma checar seus e-mails e julgar todo mundo. Seu corpo está procurando por aquele estado químico previsível. Cada vez que você se dá conta de que está fazendo isso, e seu corpo está desejando essas emoções, e você retorna seu corpo de volta ao momento presente, você está dizendo ao corpo que não é mais a mente. Você é a mente. E agora, seu desejo é ser maior que seu programa. E se você continuar fazendo isso repetidamente, mais e mais, como se você estivesse treinando um garanhão ou um cachorro, ele só vai dizer: vou sentar, e no momento em que acontecer que o corpo não seja mais a mente, quando ele finalmente desiste, há uma liberação de energia. Vamos da partícula à onda, da matéria à energia, e nos libertamos das correntes daquelas emoções que nos mantêm no passado conhecido. Já vimos isso milhares de vezes. Na verdade, agora podemos predizê-lo com uma varredura cerebral. É muito interessante. Vamos um pouco mais longe, para metacognição, para a noção de que você não tem que acreditar em tudo que você pensa. Eu amo o jeito que você fala sobre isso.
Sim, temos um lobo frontal enorme, é 40% do nosso cérebro total. A maioria das pessoas, quando tem um pensamento, acredita que seja a verdade. E acho que uma das minhas maiores realizações, à minha maneira, é que não porque você tem um pensamento é necessariamente verdadeiro. Então, se pensarmos de 60 a 70 mil pensamentos em um dia, e 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior, e você acha que seus pensamentos têm algo a ver com o seu destino, a tua vida não vai mudar muito, porque o mesmo pensamento leva à mesma escolha. A mesma escolha leva ao mesmo comportamento. O mesmo comportamento cria a mesma experiência, e a mesma experiência produz a mesma emoção. Então, o ato de se tornar ciente desse processo e começar a ficar mais atento, como você pensa, como você age e como você se sente, é chamado de metacognição. Então, por que isso é importante? Porque quanto mais consciente você está desses estados inconscientes da mente e do corpo, é menos provável que você fique inconsciente durante o dia. E esse pensamento não vai escapar da sua atenção sem ser verificado. Porque significa conhecer a si mesmo. E a palavra meditação significa familiarizar-se com ela. Então, você se familiariza com seus pensamentos, seus comportamentos e as emoções do antigo eu. Você está retirando aquele velho eu. Conforme você acende e conecta novos pensamentos, você condiciona o corpo a um novo estado emocional, e se você fizer isso o suficiente, vai começar a se tornar familiar para você. É muito importante, como em um jardim. Se você plantar um jardim, terá que remover as ervas daninhas. Você terá que pegar as plantas do ano passado e jogá-las fora, as pedras que sobem à superfície que são como nossos bloqueios emocionais. Eles têm que ser arrancados, o solo tem que ser amolecido e esfarelado. Temos que abrir espaço para plantar o novo jardim. Então, principalmente aprendemos conosco e com os outros quando nos sentimos desconfortáveis. Porque no momento em que você entra naquele estado de desconforto, normalmente um programa salta, e quando o programa salta, é porque a pessoa não quer estar no momento presente e conscientemente agarrá-lo. Então, quando você ensina as pessoas como fazer isso com um processo meditativo, acontece que quando eles estão em sua vida, eles são menos propensos a reagir emocionalmente. Eles são menos propensos a serem rígidos e acreditar nos pensamentos que estão pensando. Ficam mais atentos quando inconscientemente voltam ao hábito. E é assim que começa o processo de mudança. Temos que desaprender antes de reaprender. Temos que quebrar o hábito do velho eu, antes de reinventar o novo eu. Temos que podar as conexões sinápticas e deixar novas conexões surgirem. Temos que desligar, desconectar e reiniciar. Temos que desmemorizar as emoções armazenadas no corpo e recondicionar o corpo para uma nova mente e para uma nova emoção. É como desprogramar e reprogramar. Aqui está a ação. É um processo de 2 etapas. Sim, gosto da maneira como você chama isso de uma ação. E a outra coisa que você disse que eu acho muito poderosa, sobre como os próprios insights são essencialmente inertes, eles não fazem nada. Então, o que fazemos com essa visão? O que fazemos com esse momento de descoberta para ter certeza que não é apenas um momento de descoberta e garantir às pessoas que estão nos observando agora que terão dezenas de momentos, com certeza. Este foi certamente o meu caso quando estava investigando você. E quando você disse, esse é o perigo, quando você tem o ahá, então, nada. Sim, isso é um perigo, porque então as pessoas regredem à mediocridade e usam o insight como desculpa para não dar o salto. E eles falam, sabe, eu tenho desequilíbrio químico no meu cérebro. Meu pai era muito dominante. Ele era um perfeccionista. Por isso, eu sou quem sou. As pessoas inventam coisas para se desculpar. O insight realmente é dar-lhes permissão para serem limitados. É uma ideia excitante porque eles dizem a você que eles realmente querem sair de sua ansiedade.
Ok, vamos colocar o seu ex-marido, vamos colocá-lo em uma camisa de força. Nós enrolamos em fita adesiva e filmamos na lua. E agora? O que você vai fazer agora? Você ainda precisa fazer essas alterações. Então, o inimigo dessa pessoa morre ou algo muda na vida dela e essa pessoa vai embora. E eles encontram outra pessoa para odiar. É assim que nós, humanos, funcionamos. Acabamos de passar para outro motivo para sentir essas emoções. Acho que quando as pessoas começam a entender, eu acho conhecimento é poder. Mas autoconhecimento é autocapacitação. Quanto de tudo isso é realmente aprender a dividir o mundo em emoções negativas que possuem neuroquímicos negativos associados a elas? E você disse isso nesses estados. Se você vive em um estado perpétuo de hormônios do estresse e coisas assim, a doença está a um passo de distância. Então, do outro lado, há compreensão, mas há toda aquela parte da energia positiva. De felicidade, alegria, fortalecimento ou o que seja. Aquele coquetel neuroquímico. Mas quando você está desse lado, é mais provável que seu sistema imunológico funcione bem. É como se você realmente baixasse a linha de base? Essa é uma das maiores questões. Sim, vamos falar sobre isso em termos de sobrevivência ou criação. Como eu disse, 70% das vezes as pessoas vivem estressadas, e viver estressadas é viver para sobreviver. Então, todos os organismos na natureza podem tolerar o estresse de curto prazo. Se um cervo é perseguido por um bando de coiotes, quando ele foge, volta a pastar e o caso acaba. A definição de estresse é quando seu cérebro e corpo foram nocauteados e perderam a homeostase. A resposta ao estresse é quando o corpo, e o faz naturalmente, volta a se organizar. Então, você está dirigindo na rua, alguém te bloqueia, você pisa no freio. Você mostra a ele o dedo, então você vai embora e fecha a caixa. E bum, tudo volta ao normal. Mas, e se não for um predador que está esperando fora da caverna? Mas, e se for seu colega de trabalho sentado ao seu lado? E ao longo do dia você está ativando esses produtos químicos porque eles estão pressionando seus botões emocionais? Quando você ativa uma resposta ao estresse e não consegue desativá-la, agora você está caminhando para a doença, porque nenhum organismo na natureza pode viver naquele estado de emergência por um longo período de tempo. É um fato científico que os hormônios do estresse regulam negativamente os genes e criar doenças, efeitos de longo prazo, seres humanos, graças à medida de seu neocórtex. Podemos iniciar uma resposta ao estresse com apenas um pensamento, quando pensamos sobre nossos problemas e ligamos esses produtos químicos. Então, isso significa que nossos pensamentos podem nos deixar doentes. Então, se é possível que nossos pensamentos nos deixem doentes, é possível que nossos pensamentos nos tornem bons? A resposta é absolutamente sim. Então, quais são as emoções que estão conectadas à sobrevivência? Vamos listá-los: raiva, agressão, hostilidade, ódio, competição, medo, ansiedade, preocupação, dor, sofrimento, culpa, vergonha, desvalorização, inveja, ciúme, todos são criados pelos hormônios do estresse. E a psicologia chama de estados normais de consciência humana. Eu os chamo estados alterados de consciência. Então, tendemos a lembrar muito mais desses eventos traumáticos, porque na sobrevivência é melhor você estar preparado se isso acontecer novamente. Quando o nosso gene de sobrevivência está ligado, 10 coisas realmente boas podem acontecer com você no seu dia. E deixar apenas uma coisa ruim acontecer, e você não pode tirar sua atenção do ruim, daquela coisa triste, porque o gene de sobrevivência está ativado. É muito interessante. E como a epigenética entra no jogo disso tudo? Como isso realmente acontece? Você falou sobre proteínas. E como realmente, em um nível profundo,
como sinalizamos esses tipos de mudanças em nossa genética, como isso realmente acontece. Bem, epigenética, epi significa genes acima. E muitos anos atrás, após a hélice de DNA foi descoberta por Watson e Crick, eles disseram que os projetos de vida, você sabe, todas as doenças são criadas por genes. Acontece que menos de 5% ao invés de 1% das pessoas no planeta nasceram com um problema genético, como diabetes tipo 1, doença de Tay-Sachs ou anemia falciforme. Os outros 95 a 99% são criados por estilo de vida e escolhas. Você pode pegar dois gêmeos idênticos, com exatamente o mesmo genoma. Um morre aos 51 e o outro aos 85. Mesmos genes, ambiente diferente. Então, de repente, eles disseram: nós mentimos, estávamos errados. Não são os genes que criam as doenças, é o ambiente, apontando para o gene que cria a doença. Mas isso também não é toda a verdade, porque você pode ter duas pessoas trabalhando juntas na mesma fábrica. Um tem câncer após ser exposto a um carcinógeno por 25 anos. Ambos trabalhando juntos há 25 anos e um não tem câncer. Portanto, deve haver alguma ordem interna que incentive um a não adoecer enquanto o outro o faz. Portanto, é possível então que se o ambiente sinalize o gene e ele o faz, e o produto final de uma experiência no meio ambiente é uma emoção. Você pode apontar o gene antes do ambiente ao abraçar uma emoção intensificada? Nós investigamos isso medindo as expressões de 7.500 genes diferentes em um grupo de pessoas. Aconteceu em um workshop avançado de 4 dias e os colocamos fazendo meditações sentadas, meditação andando, meditações mentindo, meditações em pé, e no final dos 4 dias, apenas 4 dias, dos 8 genes comuns que foram regulados, 2 genes que suprimem as células cancerosas e o crescimento do tumor, 2 genes para neurogênese, o crescimento de novos neurônios em resposta a novas experiências e aprendizado. O gene que sinaliza as células-tronco para irem a áreas danificadas para repará-las. O gene do estresse oxidativo foi regulado. Começamos a ver todos esses genes muito saudáveis, provocando a prosperidade do corpo. Imagine se as pessoas fizessem isso por 3 meses. Também medimos telômeros, os pequenos filamentos do final do DNA, que nos dizem nossa idade biológica. Pedimos às pessoas para fazerem trabalho meditativo 5 de 7 dias durante 60 dias. Medimos seus telômeros, que determinam sua idade biológica 60 dias depois. 74% das pessoas alongaram seus telômeros, 40% uma mudança significativa, 20% uma mudança muito notável. Isso significa que ele lhes devolveu um pouco de suas vidas. Se foi alongado em 10%, eles tiveram 10% de suas vidas novamente, que é incrível. Antes de eu fazer a última pergunta, diga a essas pessoas como elas podem te encontrar online. Claro, meu site é drjoeydispensa.com. Você pode nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram, estamos em todos. Então, minha pergunta final: qual é o impacto que você quer ter no mundo? Acho que o último jogo para mim é capacitar as pessoas a tal ponto que eles percebem que precisam de menos coisas externas para serem felizes. Menos coisas externas para regular seus humores e comportamentos. E deixe-os começar a usar o tipo de poder a que todos temos acesso. E realmente mudar o mundo para fazer a diferença e que haja mais paz, mais integridade, mais conexão, que nos apoiemos e nos amemos mais, que cuidemos melhor um dos outros. E acho que devemos começar no máximo. Se todo mundo está trabalhando em si mesmo e tentando fazer o melhor que pode para apresentar a melhor versão de si mesmo para o mundo, acho que o mundo seria um lugar melhor, e por isso esta é a minha paixão. E eu sou uma testemunha, agora está acontecendo, mais do que eu jamais pensei que aconteceria.
É incrível, Joey. Muito obrigado por estar aqui. É incrível ter tido você. Pessoal, vejam os vídeos deste homem. Eles têm algumas das melhores explicações de sempre sobre o que está acontecendo na mente, que eu nunca encontrei. Há alguns que literalmente, algumas pessoas na minha vida, vou forçá-los a sentar e olhar para essas coisas. São explicações incríveis de como você se cria com coisas que faz regularmente. A maneira como você pensa cria um sentimento, e a maneira como você sente cria pensamentos, que se encaixa. Então, você entra no ciclo e desce para aquela personalidade. Eventualmente se torna um conjunto limitado de padrões em seu cérebro. E eu acho que é realmente esclarecedor em termos de como experimentamos o mundo. E eu acho que quando as pessoas entendem isso, está dentro do seu controle, que você não tem que acreditar em cada pensamento que você tem, que você pode decidir e fazer uso da metacognição para pensar sobre seus pensamentos e desmontá-los, e decidir o que você quer pensar sobre eles e começar a focar nisso, e criar uma versão completamente diferente de si mesmo, com novos sentimentos elevados, que estão acima do lado da positividade, capacitando você. Eu acho que é realmente incrível e vai fundo em coisas mecânicas, que eu adoro. Rapazes, vocês não vão se arrepender de mergulhar no mundo desse homem. Acho que você vai encontrar algumas relações incríveis. Muito bom, se você ainda não tem certeza de se inscrever, e até a próxima. Amigos, sejam lendas, tomem cuidado. Dr. Joey Dispenza, dublado pelo canal Lei da Atração, O Segredo.